Ontem a gente estava falando que sobre o efeito da mágoa, a gente perde a capacidade de perceber o que a vida está nos oferecendo, né? Porque a mágoa ocupa muito espaço no contexto das nossas emoções. Toda vez que nós estamos magoados, a gente fica naturalmente muito privado de perceber o que está nos rodeando, o que é positivo, que mereceria ser vivido com mais intensidade. E como nós temos uma tendência muito natural, uma autossabotagem, né? É estranho isso. Mas pode perceber o quanto que você às vezes é ingrato, ingrata com você. Você ouviu um monte de coisas boas ao longo do dia, aí de repente você ouviu uma que era desagradável e você resolveu guardar o que era desagradável. Não é só você não, todos nós fazemos isso. Outro dia até escrevi sobre isso, né? Não, não se admire se as pessoas prestarem atenção naquilo que você tem mais frágil e delicado. Delicado não, naquilo que você tem de mais frágil e defeituoso, digamos, né? Não se admire, porque é geralmente o que você faz com você. Como nós temos uma natural tendência a observar aquilo que em nós não é o melhor, não é a melhor parte. E às vezes a gente alimenta isso de forma inconsciente, né? Nem tudo a gente sabe por quê. Mas às vezes eu me reconheço assim como um território ainda estranho a mim, no que diz respeito a essa capacidade de metabolizar o que de ruim eu escuto sobre mim. Você também, né? É claro que quanto mais público a gente é, mais a gente tem gente dando opinião, falando coisas boas e ruins. Mas se a gente não coloca um filtro para inibir o que chega e que cresce dentro de nós, a gente morre antes da hora. Motivos inconscientes, né, que nos levam a ficar vulneráveis diante das mágoas, de não conseguir metabolizar. Da mesma forma, quando eu como alguma coisa, o meu organismo precisa metabolizar. Ele transforma o alimento em mim, né? O alimento passa a fazer parte de mim. A mesma coisa são as emoções, são os sentimentos. Então, se eu me sinto magoado, se eu aceito a ofensa que o outro me causa, porque a ofensa ela só fica dentro de nós quando a gente aceita, então eu vou levando essa mágoa e ela vai se transformando num estilo de vida. Observe como às vezes a gente é rodeado de pessoas amargas, insatisfeitas, infelizes e que expressam muito através da ingratidão. Ou às vezes nós somos, né, essas pessoas que manifestam a mágoa por meio da ingratidão. O fato é, minha gente, não existe receita mágica. A gente precisa aprender a lidar com tudo que nos magoa. Eu tenho assumido uma regra de vida, sabe? Eu só deixo demorar dentro de mim até eu aprender o que eu preciso aprender com aquilo. O acontecimento que me machucou, que me chateou, a crítica que eu achei que foi injusta, fica dentro de mim o tempo exato para me fazer pensar se faz sentido ou não aquilo que eu ouvi. Quando não faz sentido, imediatamente mando embora. E como é que a gente manda embora? Substituindo por coisas boas, né? A mente não pode ser ocupada por dois pensamentos ao mesmo tempo. Então, se eu escolho pensar no que magoei, no que me magoou, a mágoa vai prevalecer. Agora, se eu substituo por um sentimento bom, que às vezes pode me vir através de chegar até mim através de uma música, de uma leitura, então aquilo a gente vai conseguindo amenizar. O certo é que a gente não é um baú de lixos, de sentimentos estragados. E não faz sentido a gente carregar sentimentos que a gente sabe que são nocivos, que nos adoecem emocionalmente e fisicamente.
Sim, a ciência nos ensina que as mágoas, quando não são digeridas, metabolizadas e jogadas fora, elas nos adoecem, elas nos matam antes da hora. Eu sei que é difícil, mas você precisa ter um momento do dia que você seja só seu. Sei que a gente precisa se doar a muitas pessoas. A vida é assim. Aliás, ela fica mais bonita à medida que a gente se doa. Só que a gente não pode se esquecer que há uma reserva emocional que a gente só repõe quando nós ficamos em solidão. E a solidão não é apenas estar desacompanhado. Não, é um estado de espírito que a gente alcança toda vez que a gente se dedica a alguma coisa que nos joga para dentro. Quando você faz um caminho que não é o de fora, mas é aquele que te faz entrar dentro de você. Ali está a verdadeira solidão, a que precisa ser experimentada como um reabastecimento emocional que nos livra dessa falência que nós observamos em tantas pessoas. Eu me lembro que uma das coisas que mais me doeu no momento da minha doença foi justamente observar que eu tinha sido excessivamente dos outros e não tinha sido para mim o tanto que eu precisava. Descobri que a vida pública ela só faz sentido quando nós temos boas reservas de vida privada. Mas você poderia dizer, padre, você está falando isso porque é famoso, conhecido, então o senhor vive isso mais intensamente. Não. Todos nós hoje, de alguma forma, experimentamos esse excesso, esse excessivo viver para fora, esse excessivo viver para os outros. A gente às vezes vai para a academia para criar um momento nosso e lá a gente fica com o celular respondendo, mandando mensagens, perdendo a oportunidade de sermos nossos naquele momento. Eu tenho compreendido também que a oração é uma feliz oportunidade que eu tenho de ser meu. Porque quando eu estou com Deus, quando eu me encontro com Ele, gosto de dizer que rezar é a gente ser recebido em audiência particular por Deus. Quando eu estou com Ele, eu estou inteiramente em mim. Quando a oração é verdadeira, quando ela é fecunda, pode observar. Ela te joga para dentro. Ela te faz caminhar por dentro. Então ali você experimenta a mais bela solidão, que é acompanhada por Deus neste momento. Eu me vejo com os olhos dele. Eu me vejo com o amor dele. Então eu corrijo muitas coisas dentro de mim ali, naquele momento. Eu reponho as minhas emoções, eu corrijo, eu curo ali diante de Deus os meus sofrimentos, as minhas mágoas. E eu tenho uma oportunidade de aprender a ser eu, para que depois, quando eu estiver com os outros, eu tenha qualidade naquilo que eu ofereço. Porque hoje o que eu observo é que nós somos excessivamente para os outros e isso não sinaliza como algo positivo, não é altruísta, não é caridoso. Porque não temos a oportunidade de sermos só nós ficamos oferecendo aos outros muitas coisas emocionais que já estão estragadas, muitos sentimentos estragados. Tudo porque falta uma oportunidade, ou criar na agenda do dia uma oportunidade de ficar a sós, de ser só seu, para que depois você seja bem melhor ao se oferecer aos outros.